Olá pessoal, meu nome é Sérgio, você está na Meeples em Japão e hoje nós vamos fazer aqui o setup e regras de El Grande. El Grande é um jogo de 1995, né? Essa aqui é a Big Box, que foi lançado bem depois, né? Se não me engano, em 2015. E é um jogo que muitos ainda consideram como o grande jogo de controle de área, né? Foi o jogo que também que muitos consideram como popularizou, né? O controle de área, a mecânica de controle de área. E que muitos ainda consideram até hoje como o grande jogo aí de controle de área. E hoje eu vou fazer o setup e regras do jogo base, que na verdade é o que a gente mais joga realmente aqui. Apesar do jogo dessa caixa ter praticamente todas as expansões, acredito que todas as expansões foram lançadas até hoje, mas o que a gente acaba sempre jogando é o jogo base. Então vamos lá, setup e regras de El Grande. Então vamos para o setup de El Grande. Primeira coisa, colocar o tabuleiro no centro da mesa, lembrando que ele tem dois lados. Um dos lados, ele possui aqui, ó. Do outro lado ele possui esse símbolo aqui do navio. Esse lado vai ser usado com algumas expansões. O lado que nós vamos utilizar, jogando o jogo base, vai ser aqui o El Grande, sem nenhuma expansão. Nós vamos pegar aqui o Castilho, que é essa peça, que vai ser colocada exatamente nesse local aqui. Você vai também pegar o marcador de rodadas, essa pecinha aqui, é um cubinho, e você vai colocar aqui no número 1, nessa trilha aqui. Eu utilizo, né, isso aqui não vem no jogo, eu utilizo um marcador, você pode pegar qualquer coisa, deixa aqui, que você vai utilizar na hora da pontuação. Você vai também pegar agora as cartas aqui, essas cartas possuem todos os locais do tabuleiro. Então você vai embaralhar bem ele e vai comprar um. Aqui no caso saiu a Catalunha. E nós vamos colocar o rei, a pecinha do rei aqui. E nós vamos colocar ela no local indicado aqui. Agora nós vamos pegar as cartas de ação. Essas cartas são divididas em grupos, que são mostradas aqui por esse símbolo aqui. Existem cartas com um símbolo, né? Com 2, com 3, com 4 e uma carta com 5. Aqui nós temos 5 cavaleiros. Então nós vamos dividir essas cartas pelos grupos, né? Nós vamos embaralhar bem e colocar perto do tabuleiro. Todas elas divididas nos seus respectivos grupos. Nós vamos também pegar esses dois marcadores de pontuação e vamos deixar próximo ao tabuleiro. Cada jogador agora escolhe a sua cor e vai receber essas peças. Vai receber aqui um disco. Nós temos aqui um disco com todas as regiões, né? Nós temos aqui os cavaleiros, são os meeples, né? Pequenininhos aqui. Nós temos um meeple maior, que é o grande. E então nós temos aqui as cartas de poder. É um baralho que vai de 1 até o número 13, né? Na cor aqui do jogador, que o jogador escolheu. O jogador também recebe um marcador de pontuação e todos eles, os jogadores, vão colocar aqui no tabuleiro, aqui no 0, né? No início da trilha de pontuação. Aqui em casa eu utilizo esse playmat que eu baixei no site do BGG. Isso aqui não é necessário para o jogo, tá? Eu utilizo porque você tem que separar aqui os cavaleiros, né, em dois grupos. Nós temos os cavaleiros. Nós começamos com 7 cavaleiros na corte. Basicamente são os meeples que nós vamos utilizar durante a partida. E aqui o restante, nós começamos com 21 cavaleiros na província, tá? São meeples que estão na nossa reserva. Você tem que separar isso. Então eu utilizo isso aqui. Não é necessário, como eu disse, né? Você pode, contanto que você separe, né? Não misture aqui os cavaleiros, né? Você pode usar um potinho, alguma coisa assim. Mas eu utilizo esse playmat, que ele também tem aqui um local para pôr as cartas de poder, né? Aqui tem um resuminho de quantos cavaleiros você vai utilizar, né? Vou explicar isso mais para frente. Aqui a pontuação de cada região e um resuminho aqui do turno do jogador. Os jogadores agora vão pegar as cartas de região, aquelas que nós utilizamos já uma para colocar o rei, né? E cada jogador vai receber uma carta de região. Então o jogador revela a sua carta
no caso aqui Granada, ele vai então pegar o seu grande, aquele meeple maiorzinho, né, e colocar nesse local, junto com 2 meeples menores, os cabaleiros, né. Para quem tem a caixa Big Box, vão sobrar aqui 6 cabaleiros, você devolve eles para a caixa, não serão utilizados na partida do jogo base. Cada jogador então faz o seu setup, né? E o jogador mais jovem recebe o marcador de First Player e vai ser o jogador que começa a partida. Estamos prontos então para começar uma partida de El Grande. Vamos então para as regras do jogo. El Grande é um jogo de controle de área, onde o objetivo é marcar o maior número de pontos de vitória. O jogo é jogado em 9 rodadas. Nós vamos anotar aqui nessa trilha de rodadas. E a cada 3 rodadas nós teremos um turno de pontuação. O objetivo do jogo é os jogadores tentar aqui conquistar o maior número de regiões. Cada região possui esse marcador aqui que indica qual a quantidade de pontos que os jogadores irão marcar de acordo com a sua influência aqui na região. Por exemplo, aqui em Granada, o jogador que controlar aqui essa região, ele marcará 6 pontos de vitória. O segundo lugar marcaria 3 pontos de vitória e o terceiro colocado marcaria 1 ponto de vitória. Isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas basicamente esse é o objetivo do jogo em El Grande. O jogo então ele é jogado em rodadas e cada rodada tem alguns turnos que eu vou explicar a partir de agora. A primeira fase de uma rodada é revelar as cartas de ações. Nós vamos pegar aqui as 5 pilhas de cartas de ações e vamos revelar a carta do topo de cada pilha. A última pilha ela possui apenas uma carta que é sempre a mesma, que é a carta do rei. Cada uma dessas cartas possui uma ação. É importante que os jogadores já então comecem a olhar as cartas e verificar quais ações que eles terão disponíveis, já que em cada rodada os jogadores utilizarão uma das cartas e terão que fazer a ação dessa carta. A segunda fase da rodada seria jogar as cartas de poder. Cada jogador vai pegar o seu baralho, composto de cartas de 1 a 13, e secretamente vai escolher uma carta. Começando com o jogador inicial, ele escolhe uma das cartas e coloca mostrando na mesa. As cartas possuem basicamente 2 informações. O número aqui, por exemplo, que é o número 8, e no centro aqui uma quantidade de meeples que vamos utilizar. Esse número 8 vai indicar aqui qual jogador irá iniciar a rodada. O jogador que jogar a carta com maior valor inicia a rodada e vai poder então escolher uma das cartas de ação primeiro. Essa outra informação aqui indica a quantidade de meeples que você vai poder transferir da sua província para a sua corte. Por exemplo, nesse exemplo, o jogador poderia pegar 2 dos seus meeples, dos seus cavaleiros, e transferir aqui da província para a corte. Lembrando sempre que os meeples que estão na corte são os meeples que você poderá utilizar na partida. Já os da província são os meeples que estão na sua reserva. Eles não podem ser utilizados, só podem ser utilizados a partir do momento que eles estiverem aqui na corte. Então essa carta, ela te dá a possibilidade de escolher a sua posição na rodada, né, para comprar as cartas de ação e também definir a quantidade de meeples que são transferidos da sua província para a sua corte. Começando com o jogador inicial, ele escolhe secretamente uma das suas cartas e revela, mostrando aqui para todos os outros jogadores. O jogador então à sua esquerda faz a mesma coisa e baixa uma outra carta que tem que ser diferente da carta jogada. Ele não pode jogar agora no número 8, teria que jogar uma carta de valor diferente. Então, por exemplo, o jogador vermelho joga aqui o número 7. Normalmente os outros jogadores fazem a mesma coisa. Então o jogador amarelo, por exemplo, ele tem que jogar uma carta que seja diferente de 7 ou de 8. Ele não pode jogar o mesmo valor. Então, por exemplo, ele joga aqui o número 9. Feito isso, nós temos definido qual vai ser a ordem da rodada. Então, no caso aqui, o jogador amarelo começa a rodada, o jogador verde seria o segundo e finalmente o jogador vermelho seria o terceiro nessa rodada. Começando com o jogador amarelo, que jogou a maior carta de poder, a primeira coisa que ele vai fazer é transferir os meeples aqui nessa quantidade da sua província para a sua corte. No caso aqui seriam 2 meeples. Ele não é obrigado a transferir essa quantidade. Se ele preferir não transferir nenhum, ele não é obrigado a fazer isso. Mas caso ele não possua aqui meeples na sua província, ele pode pegar algum meeple que esteja em alguma região.
A única exceção é aqui no castilho. Ele pode pegar qualquer outro meeple seu que esteja em qualquer região e colocar aqui na sua corte. A seguir, o jogador amarelo então escolhe uma das cartas de ação. O jogador ele pode escolher qualquer uma das 5 cartas de ações que estão aqui abertas. Cada uma possui 2 informações importantes que eu vou explicar agora. O jogador amarelo agora escolhe qualquer uma das cartas de ações que estão abertas. Ele escolhe uma carta e a carta possui 2 informações, que são esses meeples aqui embaixo e essa informação aqui, que é uma ação especial. O jogador então ele pode fazer as 2 ações na ordem que ele quiser. Esses meeples representam a quantidade de meeples que você vai colocar da sua corte no tabuleiro. Então, por exemplo, nesse caso, ele vai pegar 2 dos seus meeples na corte e colocar no tabuleiro. E aqui existe uma ação especial com texto, né? Cada carta possui uma ação diferente. Nesse caso aqui, por exemplo, ela indica que você pode pontuar em uma região imediatamente. Você escolhe uma região qualquer do tabuleiro e pontua ela imediatamente. Esse símbolo aqui indica que você pode pegar 2 dos seus cavaleiros que estão na sua corte e colocar no tabuleiro. O jogador amarelo então, ele pode pegar 2 dos seus meeples, né, dos seus cavaleiros que estão na sua corte e colocar no tabuleiro, mas existem uma regra importante. As 2 regras que existem são: primeiro, você só pode pegar os cavaleiros que estão na sua corte. Caso você não possua a quantidade suficiente, você perde esse direito. A outra regra é que esses meeples têm que ser colocados apenas em regiões adjacentes à região que o rei está. Por exemplo, ali, o rei está ali na Catalunha, o jogador só poderia colocar esses meeples ou em Aragão ou em Valência. Ele pode escolher, ele pode até dividir, por exemplo, colocando um em cada região. O jogador também pode escolher colocar um dos meeples aqui no castelo. É importante lembrar então que a região onde o rei está, né, a região que o rei está atualmente, ela é uma região protegida. Nada que está lá dentro sai e nada entra. Então é uma região que está totalmente protegida. Nada pode ser colocado e nada pode ser retirado daquela região. E ao colocar os meeples, você só pode colocar nas regiões que estão adjacentes à região do rei. Feito isso, o jogador agora vai pegar a sua carta de ação e utilizar a ação aqui especificada. Nesse caso aqui é uma pontuação especial. O jogador escolhe uma região que será pontuada imediatamente. Ele faz então a ação e escolhe uma região e faz a pontuação. Eu vou explicar com mais detalhes depois um pouquinho de cada uma das cartas de ação. É importante lembrar que você não é obrigado a utilizar a ação especial. Caso você não queira, você pode escolher não realizar essa ação aqui especial. É importante também lembrar que o jogador ele pode escolher qual a ordem que ele vai fazer. Ele pode colocar primeiro os cavaleiros, depois fazer a ação especial, ou fazer a ação especial e depois colocar os seus cavaleiros. O importante é lembrar que ele tem que fazer a ação por completo. Por exemplo, aqui no caso, ele não pode colocar um dos cavaleiros, fazer a ação especial e depois colocar o outro cavaleiro. Não, ele tem que fazer por completo. Ele coloca toda a quantidade de cavaleiros que ele tem que colocar e faz a ação especial, ou vice-versa. O jogador então, ao terminar o seu turno, pega a carta e coloca aqui por baixo da pilha. E agora é a vez do jogador seguinte. No caso, o jogador verde, que jogou a carta número 8, ele vai fazer o seu turno fazendo as mesmas ações, colocando os seus meeples da sua província para a sua corte e fazendo ação especial ou vice-versa, e assim por diante. Os jogadores na ordem vão fazendo as suas ações. A carta do rei é uma carta única, né? Daqui da pilha de 5 cavaleiros. A carta do rei funciona de uma maneira muito simples. O jogador ele vai poder colocar 5 dos seus cavaleiros da sua corte no tabuleiro e movimentar o rei para qualquer região. Então, por exemplo, caso o jogador vermelho tivesse pegado essa carta, ele poderia movimentar o rei e depois colocar os seus meeples, ou vice-versa. Nesse caso aqui, ao movimentar o rei, ele poderia então colocar os seus meeples em todas as regiões adjacentes e também aqui no castilho. Lembrando que o castilho é a única região que não precisa estar adjacente ao rei. Feito isso, o jogador pega essa carta e devolve para a pilha agora
virada para baixo. Lembrando então que essa região onde o rei está, ninguém entra e ninguém sai, nem ninguém nem nada, né? O jogador vermelho então, ao usar a carta do rei e movimentar o rei para aquela região, ele, mesmo que tenha mipos para colocar, ele não poderia colocar mais mipos aqui, porque o rei já está ali. Então, ele só poderia colocar nas regiões adjacentes. Se ele quisesse colocar mipos aqui nessa região, ele teria que inverter a ordem das ações, né? Primeiro colocar os mipos, depois movimentar. A presença do rei garante ao jogador mais 2 pontos de vitória durante a fase de pontuação. Uma nota importante sobre o castilho é que no castilho, os jogadores podem colocar a quantidade de mipos que ele quiser aqui dentro do castilho, mas ele sempre deve falar a quantidade que está sendo colocada. Nenhum jogador pode olhar quantos mipos estão aqui dentro. E ele só é aberto em 2 ocasiões. Quando existe a pontuação, né, o turno de pontuação, ou quando a carta de pontuação especial de castilho é jogada. Nesse caso, os jogadores levantam o castilho e verificam quantos mipos estão para poder fazer então a pontuação. Apenas nesses casos, os jogadores poderão ver quantos mipos estão ali dentro do castilho. Então, terminada a rodada, a primeira coisa que vamos fazer é pegar as cartas que não foram utilizadas, nas cartas de ações que não foram utilizadas, e colocar aqui embaixo de cada uma das pilhas. Então, teremos todas as cartas aqui viradas em cada uma das pilhas. Os jogadores vão pegar então essas cartas de ação utilizadas e vão descartar. O jogador que jogou a menor carta, aqui no caso o jogador vermelho, ele vai receber o marcador de primeiro jogador. Essas cartas então são descartadas e não são mais utilizadas, a não ser que seja utilizada aí uma carta de ação. Essa carta de ação aqui, por exemplo, o poder das cartas, faz com que você possa retornar uma das suas cartas usadas para sua mão. Essa é a única maneira então de reutilizar uma carta de poder que já tenha sido utilizada. O marcador de rodadas então é movido para baixo e uma nova rodada se inicia. Após o término da terceira, da sexta e da nona rodada, o marcador ele é movido para uma região onde existe uma flor de lis. Isso indica que teremos uma fase de pontuação. A fase de pontuação é dividida em 4 fases. Nós temos aqui, primeiro, os jogadores vão escolher uma região secreta. Depois nós vamos pontuar o castilho. E aí nós vamos mover os cavaleiros que estão dentro do castilho para essa região secreta que o jogador escolheu. E finalmente nós vamos pontuar cada uma das regiões. Para isso existe essa trilha aqui que mostra cada uma das fases. E por isso eu uso esse marcador aqui, que é para acabar não me perdendo. Então você vai colocando o marcador e vai fazendo cada uma das fases. Então a primeira fase seria escolher aí uma região secreta. Os jogadores escolhem uma região à sua escolha e secretamente os jogadores vão pegar aqui o seu disco e vão escolher a região que ele quer colocar depois os seus mipos que estão dentro do castilho. Eles escolhem a região e deixam virado aqui à sua frente, secretamente. A segunda fase da pontuação seria pontuar o castilho. Os jogadores então, após escolher a sua região secreta, revelam então a quantidade de mipos que tem aqui dentro do castilho. Então, por exemplo, aqui nesse caso, o jogador vermelho ele é o vencedor, ele tem 2 mipos contra 1 do amarelo. Nesse caso aqui, o jogador vermelho então ganharia 5 pontos de vitória, que ele anotaria aqui na trilha de pontuação. O jogador amarelo, que ficou em segundo, anotaria então 3 pontos. Se o jogador verde tivesse 1 aqui, haveria um empate, então os dois jogadores, o amarelo e o verde, anotariam a pontuação abaixo, no caso aqui 1 ponto cada um. Sempre que há um empate, os jogadores recebem a pontuação do nível mais abaixo. Na terceira fase, os jogadores revelam o seu disco e movem os seus meeples para a região indicada. No caso aqui, o jogador vermelho, por exemplo, escolheu Castilha La Nueva e ele move seus meeples para essa região. Se por acaso um jogador escolhesse aqui, por exemplo, o jogador amarelo escolhesse a região onde o rei está, naquela região, né, como já foi dito, nada entra e nada sai. Então, ao escolher essa região,
o jogador, ao invés de colocar esse meeple naquela região, ele coloca ele de volta para a sua corte. E a última fase é pontuar as regiões. Nesse caso, todas as regiões são pontuadas individualmente. A pontuação é feita de acordo com a trilha aqui que existe de pontuação. Então, a primeira região a pontuar seria a Galícia. Na Galícia, por exemplo, existe apenas um meeple amarelo. O jogador amarelo, então, conseguiria ali 4 pontos de vitória. E avançaria aqui o seu marcador, 4 pontos na trilha de pontuação. Feito isso, então, passaríamos para o País Vasco. Essa região há um empate. O jogador verde e o amarelo, eles têm um meeple cada um. Nesse caso, houve um empate. Sempre que há um empate, os jogadores recebem a pontuação do nível mais baixo. Então, como os dois jogadores empataram, ao invés de receber 5 pontos, cada jogador receberia então 3 pontos. Então, cada jogador avançaria então 3 pontos na trilha de pontuação. Então, a pontuação feita aqui de acordo com a trilha de pontuação, os jogadores vão anotando região por região. Existem alguns detalhes que precisam ser considerados. Primeiro, a região real, onde o rei está, ele garante ao jogador que possui a maior quantidade na região aqui, por exemplo aqui em Valência, mais 2 pontos de vitória. Portanto aqui, o jogador vermelho, ele possui 2 meeples contra 1 do verde. Ele é o vencedor. Ele marcaria ali 5 pontos, né, referentes à região de Valência, e mais 2 por causa da presença do rei. Além do bônus real, quando existe a presença do rei, o jogador anota mais 2 pontos de vitória, existe o bônus da residência. O grande, ele não pontua, ele não ajuda na pontuação. Ele apenas indica qual é a região natal daquele jogador. Então, nesse caso aqui, quando o jogador possui a maioria na sua região natal, no caso aqui do verde, ele tem a presença do grande, que representa que Granada é sua região natal. Portanto, nesse caso aqui, ele está vencendo. Ele tem 2 meeples contra 1 do amarelo e 1 do vermelho. Lembrando que o grande ele não conta, como na contagem dos meeples. Portanto, o jogador verde ele possui a maioria, ele ganharia aqui 6 pontos de vitória. E por ser a sua região natal, né, contar com a presença do grande, ele anota mais 2 pontos de vitória, anotando no total então 8 pontos de vitória. No caso aqui o vermelho, além de ter ganhado os 2 pontos reais, ele ganharia também mais 2 pontos, porque o seu grande está aqui, representa que a Valência é a região natal do vermelho, então ele tem a maioria na sua região natal, ele anotaria então mais 2 pontos. 2 pontos a mais pelo rei e mais 2 pontos pelo grande. Assim, aqui já no caso do amarelo, ele possui a sua região natal aqui em cima, mas ele tem aqui 2 meeples amarelos contra 3 meeples do verde. Isso quer dizer que o verde ele é o vencedor. Ele tem mais meeples que o amarelo, já que o grande não conta como um meeple. Então o verde venceria. Se caso houvesse um empate, por exemplo aqui, 2 a 2, os dois jogadores dividiriam então a pontuação de primeiro lugar, que no caso seria a pontuação mais baixa, né? Em vez de receber 6 pontos, receberiam 4. Mas a pontuação natal, né, não seria recebida. Por quê? Tanto o bônus de residência como o bônus real só é dado se o jogador tem a maioria sem empate. Se houver empate, o jogador não ganha o bônus. Então, por exemplo, aqui nesse caso, os dois jogadores empatariam, eles ganhariam a primeira colocação, né? Dividiriam a primeira colocação, receberiam em vez de 6, 4 pontos, mas o amarelo não receberia o bônus de residência porque houve um empate. A pontuação real e a pontuação de residência só é ganha se o jogador vence sem empate. Então, assim que todas as regiões foram pontuadas, a fase de pontuação termina. O marcador de rodadas, mais uma vez, vem para baixo e uma nova rodada se inicia. Lembrando que, para uma partida de 2 jogadores, apenas o jogador, para efeito de marcação de pontuação de região, né, apenas o jogador que tem mais meeples, né, que domina a região aqui, no caso aqui o verde, em Granada, apenas ele faria a pontuação, marcaria aqui os 8 pontos. Os outros jogadores não pontuariam. Para uma partida de 3 jogadores, apenas o primeiro e o segundo colocado pontuariam. Mesmo que, por exemplo,
essa região aqui tivesse 3 pontuações, né? Uma partida de 3 jogadores, o jogador verde pontuaria em primeiro lugar, marcando 6 pontos. O jogador vermelho marcaria 3, mas o jogador amarelo não pontuaria. Essa terceira pontuação não seria considerada. Uma partida de 4 jogadores para cima, aí você utiliza todas as pontuações até o terceiro colocado. Vamos dar uma visão geral aqui das cartas de ação. Por exemplo, as cartas de nível 1 geralmente são cartas, né, cartas de intriga. Em geral, são cartas que você pode mover os seus cavaleiros e também os cavaleiros dos oponentes. As cartas de nível 2 aqui, né, de 2 cavaleiros, geralmente elas têm aqui, por exemplo, uma pontuação especial, onde você pode escolher uma região qualquer e você pode fazer a pontuação daquela região. Existem cartas, por exemplo, como o veto, onde você pode aqui prevenir uma ação especial nesta ou na próxima rodada. Então aqui, todos os jogadores devem anunciar suas ações especiais antes de executá-las, e aí o jogador ele pode vetar as cartas de nível 3, né, de 3 cavaleiros. Elas possuem geralmente aqui, elas têm aqui, por exemplo, essas pontuações especiais. Por exemplo, aqui você pode pontuar as regiões de 4 pontos imediatamente. Então, por exemplo, regiões aqui, como essa aqui de Sevilha, que dão 4 pontos de vitória, podem ser pontuadas imediatamente. Nesse caso, você tem que pontuar todas as regiões de 4 pontos. Você não pode escolher as regiões, você tem que pontuar todas, mesmo que acabe dando pontos para o seu oponente. Existem outras cartas aqui. Essa carta aqui, por exemplo, que pontua o castilho. O castilho nunca pode ser revelado, apenas quando há pontuação. Mas, nessa carta aqui, você pode revelar o castilho. Nesse caso, você revela, verifica quantos os meeples que estão aqui dentro e faz a pontuação do castilho. Nesse caso aqui, os meeples continuam aqui. Você simplesmente pega os meeples e devolve para o castilho. As cartas aqui do nível 4, né? Por exemplo, você tem aqui aquelas fichas de pontuação móvel que nós temos separado no início da partida. Essas fichas você pode, no caso de utilizar essa carta de ação, você pode pegar uma das fichas e colocar ela em qualquer região. Por exemplo, você poderia colocar essa aqui nessa região aqui, mudando a pontuação daquela região. Você também pode, no caso de utilizar essa carta, mover essa pontuação para outro local, se você quiser. Existem também algumas cartas aqui, por exemplo, o Conselheiro Real, que você pode mover o rei para uma região adjacente. Então, você poderia usar essa carta para mover o rei aqui para uma das regiões adjacentes. Então, aqui também existe uma carta onde você pode mover o seu grande. Você pode mover o seu grande para qualquer uma outra região. Existe também essa carta aqui, que é o poder das cartas. Essa é uma carta que você pode pegar uma das suas cartas de poder, aquelas cartas, né, as cartas do baralho de poder. Você pode pegar uma das cartas que você já utilizou, por exemplo, e retornar ela para a sua mão e utilizar ela novamente. E no nível 5 apenas existe uma carta, né, que é a carta do rei, onde você move o rei para qualquer região. E o jogo termina quando ao final da 9ª rodada o marcador de rodada foi movido aqui para a pontuação. É feita a pontuação final e o jogador com mais pontos é o vencedor. Caso haja um empate, os jogadores dividem a vitória. Então, esse aqui é o El Grande, setup e regras do jogo base, né? É um jogo que, apesar da idade, é um jogo que ainda vê muita mesa, é um jogo que as pessoas gostam muito porque são regras simples, né? E não é à toa que muitos consideram aí o grande jogo de controle de área. É um jogo que você tem que saber usar bem as suas cartas de poder, né? As cartas maiores são boas porque elas vão te dar a possibilidade de comprar as cartas de ações, que são importantes. Mas também, quanto maior a carta, né, menor a quantidade aí de cavaleiros, né, que você vai trazer para sua corte. Quanto menor a carta, mais cavaleiros você vai trazer aí. E quanto maior a carta, menos, né, vai acabar trazendo menos cavaleiros aí para sua corte. E as cartas de ações, que realmente são a alma do jogo. Espero que vocês tenham curtido. Perdoe o meu espanhol. Fica aquele abraço e uma boa jogatina. Até semana que vem.